Olá, que bom ter a sua companhia para mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai tocar nos pontos, sabe, perguntas que nos acompanham desde sempre, eu acho. Com certeza, aquelas questões, né? O que vem depois? E a justiça do universo, como funciona? As nossas escolhas, qual o peso delas de verdade? Exato. E, bom, para tentar jogar uma luz nisso tudo, a gente vai se basear numa obra que é fundamental no Espiritismo, né? Sim, Ação e Reação, psicografada pelo Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz. E vamos usar também algumas anotações para ajudar a gente a conectar os pontos principais. Isso, o nosso papo aqui não é só resumir o livro, não. É mais para a gente explorar junto, sabe? Entender melhor esses mecanismos da lei de causa e efeito, essa engrenagem toda. Essa ideia de que tudo que a gente faz, pensa, sente, volta, né? Uhum. E como que a justiça e a misericórdia de Deus se encaixam nisso? Como é esse processo de aprender, de se regenerar espiritualmente segundo essa visão? É quase uma investigação da nossa própria responsabilidade, né? Totalmente. E é bom lembrar que Ação e Reação faz parte de uma série maior, a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Não é um livro solto. Ah, bem lembrado. Ele se conecta com outros que detalham essa continuidade da vida, a evolução da alma depois daqui. Entender essas leis que o André Luiz descreve pode, assim, mudar bastante a forma como a gente encara os desafios, o sofrimento aqui na Terra, sabe? O propósito de tudo. Certo. Então, vamos começar a desenrolar isso. A primeira ideia forte que o livro traz é sobre a Terra. Não é só um planeta, um monte de matéria. Não mesmo. É vista como uma valiosa arena de serviço espiritual. Um lugar de aprendizado intenso. Quase como um filtro, né? Onde a alma vai se purificando pelas experiências. Um filtro. Interessante isso. Exato. E essa jornada de aprendizado, ela não para com a morte do corpo físico, né? André Luiz descreve diferentes níveis, digamos assim, as moradas espirituais. Certo. Existem colônias de estudo, de trabalho, como a famosa Nosso Lar, e também postos de auxílio mais específicos, tipo a mansão que ele menciona no livro. Ah, sim, a mansão. Isso. Uma instituição bem antiga que acolhe espíritos que estão sofrendo, doentes na alma mesmo, que buscam se recuperar, se reajustar. E o que acontece lá exatamente? Lá eles recebem tratamento, aprendem, se preparam para próximas etapas, seja voltar para cá numa nova encarnação ou ir para esferas mais elevadas, né? Entendi. Mas o livro também fala de lugares menos agradáveis, digamos. As zonas inferiores, as regiões de trevas. Sim, fala. E é super importante entender o que elas são, né? Não é um inferno como a gente às vezes imagina com um castigo eterno. Não. Não. São mais como reflexos do estado de consciência das pessoas, dos espíritos, no caso. Regiões que são criadas e mantidas pela sintonia mental, pelo ódio, pela culpa, pela revolta. Então a mente da pessoa cria essa realidade. Exatamente. A sintonia mental com essas vibrações mais densas. Ele até menciona uma tempestade magnética. Tempestade magnética. O que seria isso? Imagina uma atmosfera psíquica muito carregada, sabe? Formada pelo acúmulo de pensamentos e sentimentos negativos de muitos espíritos ali em desequilíbrio. Isso afeta quem está na mesma frequência. Nossa! Mas essas zonas, elas têm uma função, por incrível que pareça. Funcionam como um estabelecimento justo de filtragem do espírito. É um lugar onde o próprio mal, pela lei de afinidade e com a permissão divina, acaba se expurgando. Como assim? É um processo de decantação, sabe? Doloroso, claro, mas necessário. A própria dor ali acaba impulsionando a busca por mudança eventualmente. Até a rebeldia, ele diz, serve aos planos maiores sem saber. Tudo caminha para o bem no final das contas. Fascinante isso. Como a nossa mente, nosso estado interior se conecta tão diretamente com a realidade espiritual. E aí a gente chega no coração do livro, né? A lei de causa e efeito, ação e reação. Exato. Aquela frase do André Luiz é muito forte. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro. É impactante, deixa claro que a gente está ligado, amarrado mesmo às consequências do que a gente faz, pensa, sente. Sim, a ideia principal é essa.
O destino não vem de fora. A gente que constrói o tempo todo. Um dos instrutores lá, o Sanzio, fala que a administração divina tem tipo uma contabilidade perfeita. Uma contabilidade? Como assim? É. O nosso passado reflete no presente, sabe? Muitas vezes como desafios, doenças, desajustes, que são, na verdade, a colheita do que a gente plantou lá atrás. A conta chega, digamos assim. Mas a conta que nós mesmos criamos. Mas essa ideia de contabilidade não pode soar um pouco fria, matemática demais? Cadê a misericórdia ou o amor de Deus nisso? Ótima pergunta. E o livro responde isso muito bem. A justiça divina, ela nunca vem sem amor e misericórdia. A gente está sempre amparado pela tolerância divina. Tolerância divina. Isso. Que nos dá chance atrás de chance para reparar os erros, para aprender, para recomeçar, para espiar e solver, restaurar e ressarcir, como ele diz. A justiça ela é infalível, sim, mas a aplicação dela é sempre com compaixão, sempre buscando o melhor para a pessoa, que é a evolução dela. Entendi. Então não é para punir por punir. É para educar, para reequilibrar. Isso tem a ver também com aquela ideia de usufruto que aparece no livro, né? Exatamente. A ideia de que a gente recebe os recursos da vida, o corpo, o tempo, a inteligência, os afetos, como se fossem empréstimos de Deus. Empréstimos. Sim, somos usufrutuários, não donos. Eles são confiados a nós para a gente progredir. Se a gente usa bem e construtivamente, a gente gera créditos na nossa consciência. Se abusa, usa mal, aí gera débitos, que vão precisar ser ajustados lá na frente. A responsabilidade vem junto com a oportunidade, né? Faz sentido. E falando em recursos, um dos mais poderosos que a gente tem, segundo o livro, é o pensamento. Ah, o pensamento. Ele descreve como força viva e atuante, algo que viaja mais rápido que a luz e, o mais importante, sempre volta pra gente. Isso é... uau! É muito forte, né? O pensamento como um agente criador. Quando a gente alimenta ele com um desejo central, aquela tendência que domina a gente, tipo cobiça, ou maledicência, ou culpa, ele gera um reflexo dominante. Isso plasma a nossa aura espiritual, sabe? E atrai situações, companhias que estão na mesma vibe. Ficar fixado mentalmente em erro passado, remorso, desejo negativo, isso cria verdadeiros infernos pessoais. O livro dá exemplos disso, né? Sim, vários. O caso do Veiga, que não superava a perda da herança. Outros espíritos presos mentalmente nas cenas dos crimes que cometeram, ou nos vícios. A mente prende, sabe? E essa fixação mental, ela também pode abrir a porta para a obsessão, não é? A sintonia atrai espíritos com os mesmos interesses. Exato. O livro fala de loucura por telepatia alucinatória. Isso soa meio assustador. Pode parecer. Mas o processo é mais sobre sintonia. O obsessor identifica um ponto fraco na pessoa, um pensamento negativo que ela já tem, e aí ele meio que superalimenta aquilo, por telepatia. Como assim, superalimenta? É como pegar uma pequena insegurança que a pessoa tem e fica gritando aquilo na mente dela com um megafone mental, sabe? Amplifica, distorce a realidade, aumenta o desequilíbrio. Mas, de novo, isso só pega se já existe a sintonia, a brecha. Entendi, a porta tem que estar meio aberta já. Exato. Como no caso da mulher que cria mentalmente a imagem do tal Belfegor, a própria mente dela deu forma àquilo. Tudo isso mostra a necessidade de se regenerar, de aprender. E aí que entram a expiação e a reencarnação, né? Como ferramentas, mas não como castigo, pelo que entendi. De jeito nenhum como castigo vingativo. São apresentadas como oportunidades mesmo, de aprendizado, de purificação. A reencarnação é chamada de prisão redentora da carne. Olha que interessante. Prisão redentora. Sim, uma bênção, na verdade. O esquecimento temporário do passado, por exemplo, é uma proteção para a gente poder focar na lição de agora sem aquele peso todo das memórias dos erros antigos. É chance de recomeçar, com outras ferramentas, outras circunstâncias, para poder reparar e progredir. O livro mostra isso com vários casos, né?
Poderíamos talvez olhar alguns que ilustram bem essa dinâmica toda, com as nuances da justiça, da misericórdia. O caso do Adelino Correia me chamou a atenção. Ah, sim, o Adelino é um ótimo exemplo. Mostra uma dívida sendo aliviada. Ele cometeu um crime sério no passado, causou um incêndio. Certo. No presente, isso aparece como um problema de saúde, um eczema persistente. Mas, e aqui está o ponto-chave, a intensidade da prova dele é bem menor por causa dos méritos que ele conquistou servindo ao próximo na vida atual. Ah, então o bem que ele faz agora ajuda a diminuir a dívida antiga. Exatamente. Ele está, como dizem lá, ganhando tempo na quitação, pagando de um jeito mais suave por causa do bem que ele pratica. Mostra claro que o livre-arbítrio e as ações de agora podem sim modificar o caminho do karma. Que bom saber disso. Nossas ações atuais importam muito, então. Podem aliviar o passado. Mas e o contrário? Tem casos em que a situação piora ou fica meio parada. Sim, o livro mostra vários cenários. Tem o caso da Marina e do Jorge, por exemplo. Esse ilustra uma dívida que ficou mais pesada. O que aconteceu com eles? Uma traição que levou a vítima, a Zilda, ao suicídio. Aí eles reencarnam juntos numa situação bem difícil. A Zilda renasce como filha deles, a Nilda, mas com limitações severas. Surdo-mudez, retardo mental. Nossa, que pesado. Exige deles um sacrifício, uma dedicação extrema. É um resgate mais árduo, talvez pela gravidade do que fizeram, ou pela postura deles, não sabemos ao certo. E tem também o caso do Sabino. O Sabino. Um espírito que foi criminoso por muitas vidas, muito reincidente. Aí ele reencarna num corpo com muitas limitações. Anão, com problemas mentais, paralisia. Pra que tanta limitação? Funciona como uma dívida congelada. É quase uma medida de proteção para frear a sequência de crimes dele. Dá uma pausa na trajetória negativa para permitir uma reavaliação futura, em condições mais seguras para ele e para os outros. Entendi. São histórias fortes, mas que mostram essa lógica educativa por trás de tudo, né? Mesmo no sofrimento. A lei divina buscando sempre a recuperação da alma. E quais seriam as chaves, então, para navegar melhor nesse processo todo? O que realmente ajuda a gente a se libertar e progredir? Olha, 3 coisas brilham muito no livro: amor, perdão e serviço. O amor é a lei maior, a energia de Deus que sustenta tudo. Quando a gente vive esse amor de forma pura, desinteressado, compassivo, fraterno, ele transforma, ele liberta. Como dizem lá, aqueles que amam realmente governam a vida. Governam a vida. Forte isso. O amor construtivo cria um campo de proteção e impulso para a gente. E o perdão? A gente viu no caso do Antônio Olímpio que matou os irmãos, como o perdão foi crucial para libertar todo mundo ali, né? Estavam todos presos pelo ódio. Exatamente. O perdão é a ferramenta que quebra as correntes do ressentimento, da vingança. Esses ciclos podem prender espíritos juntos, sofrendo por muito, muito tempo. Perdoar não é esquecer ou concordar com o erro, não. É se libertar e liberar o outro daquele vínculo negativo do ódio. É um ato de inteligência espiritual, para nossa própria paz. Faz todo sentido. E por último, o serviço. Ajudar o próximo como caminho para a redenção. Sim, o serviço desinteressado. É um agente poderoso de transformação do karma. Ajudar quem a gente prejudicou é um resgate direto, claro. Mas só o ato de servir, de fazer o bem sem ver a quem, já gera créditos espirituais. Alivia nossos débitos, fortalece a gente para as provas. Como o Adelino, que aliviava a prova dele com o serviço. Isso. E o Silas, um dos instrutores, que buscava ajudar espíritos que lhe tinha prejudicado antes. As chances de servir estão em todo lugar, o tempo todo, mesmo nas dificuldades. É um convite constante para a gente melhorar. Então, resumindo bem os grandes pontos de ação e reação que a gente conversou, tenha certeza de que a vida continua, é regida por essa lei de causa e efeito, que é justa, mas ao mesmo tempo cheia de misericórdia. A gente é co-criador do nosso destino, com cada pensamento, sentimento, ação. A reencarnação aparece como uma escola bendita, uma chance de reparar, de aprender.
E, acima de tudo, o amor, o perdão e o serviço são as forças que nos ajudam a caminhar nessa jornada de evolução de um jeito mais consciente, mais livre. Perfeito. É uma síntese excelente. O livro nos convida mesmo a pensar fundo sobre a nossa responsabilidade e o poder que está nas nossas mãos no dia a dia. E fica aquela pergunta para a gente levar, né? Se cada pensamento nosso é uma semente e cada ação é um tijolo, que tipo de construção a gente está fazendo para a nossa realidade espiritual futura, hein? Agora mesmo. Exato. E para quem sentir vontade de se aprofundar mais nisso, a leitura completa de Ação e Reação é essencial. É um estudo muito detalhado, muito esclarecedor sobre essas leis espirituais e como elas agem na nossa vida. Com certeza. E como complemento, assim, fundamental mesmo, a gente recomenda muito o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Assim, essencial. É um guia seguro para a gente entender a moral do Cristo pela ótica espírita, né? E uma ferramenta incrível para nossa reforma íntima que, no fundo, é o trabalho principal de cada um. São obras que se completam, que se iluminam, dão um roteiro muito valioso para quem busca não só saber mais, mas se transformar e ter uma vida com mais sentido, mais propósito. Sempre. Por mais difíceis que as coisas pareçam, a chance de renovar, de progredir, está sempre aí. Depende do nosso esforço no bem e da nossa confiança na sabedoria divina. Até a próxima. Até a próxima.